Queria perguntar para o Pedro, CEO do projeto Quico, ainda em relação ao que a gente falava sobre conforto, segurança, né, o passageiro tem que se sentir bem para utilizar o transporte público. E entrando nessa questão da segurança, 43% das mulheres que usam transporte público, depois vou pedir também a palavra do Silvani Pereira, relataram ter sofrido assédio dentro do transporte coletivo, isso segundo uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, isso no ano passado, né, com dados de 2020. E, para fortalecer a luta contra o assédio, tem alguns artifícios que também são utilizados, né? Um aplicativo que pode fornecer socorro para quem é vítima de assédio. Como é que a Quico enxerga isso? O metrô de São Paulo também a gente vai falar daqui a pouquinho. Perfeito. Primeiro, é lamentável que a gente viva esse tipo de situação ainda em 2021, mas, de fato, a discussão é bastante recente e a própria tipificação do crime de importunação sexual passou por uma discussão que envolvia muito o transporte público. Então, de fato, é um desafio relevante e é um desafio que, de novo, a tecnologia pode contribuir, né? Acho que o primeiro ponto passa por dar visibilidade, né? A gente tem que dar visibilidade para o que está acontecendo. Então, você citou, Débora, alguns aplicativos que ajudam mulheres que se sentem num momento de vulnerabilidade extrema, que estão se sentindo importunadas ou assediadas, poderem rapidamente comunicar isso e ter uma ação emergencial de tirá-la dessa situação. Isso é fundamental e isso gera dados, isso gera informação, isso norteia a política pública, inclusive, né? Então, é um desafio de segurança pública que um aplicativo pode, primeiro, ajudar a mulher ou qualquer pessoa que está nessa situação de segurança a ser ajudado naquele momento, a ser tirado da situação de vulnerabilidade, mas, no segundo momento, isso servir como uma pauta e uma discussão de política pública bastante dura, bastante profunda em como fazer isso, com ações de coibição, com ações, com identificação de potenciais criminosos que vão, obviamente, sofrer o que a lei diz. Então, acho que o primeiro passo é dar visibilidade, dar voz para quem está naquela situação extrema. E, no segundo momento, a tecnologia ajuda na composição, na construção de uma política pública que evite que novos casos aconteçam. Passando para o Silvani, Débora, só queria perguntar, porque alguns países adotam aquele vagão cor-de-rosa, um vagão onde só as mulheres são transportadas. Isso é estudado para São Paulo, para grandes cidades do país? Veja bem, o metrô é um transporte de massa, e onde eu estudei e pesquisei, isso não funciona, tá? Você tem hoje mais de 50%, e quase em torno de 50%, são mulheres. No caso em São Paulo. Então, imagina só, você tem apenas um vagão para as mulheres. Então, isso não funciona. O que nós estamos trabalhando, como o Pedro falou, é a questão da tecnologia. Por exemplo, hoje, a filmagem interna dos nossos trens, ela é gravada. Eu filmo todos os interiores, mas ele é gravado. Eu não tenho um monitoramento online, em tempo real. A partir de agosto, nós começaremos, pela linha 2, a fazer esse monitoramento. Se você coloca inteligência artificial nisso, ou seja, você pode, dependendo do comportamento, a movimentação, você pode identificar. E os nossos segurança, todo o pessoal de estação, ele já é preparado para acolher essas mulheres. Então, se uma mulher hoje saiu do trem e ela quiser denunciar, ela vai ser prontamente acolhida. Inclusive, em algumas estações, nós temos espaços específicos aqui, alguns montados até com o prefeito Bruno Covas, na época, onde tem assistentes sociais, enfim, pessoas que podem acolher essas mulheres, para que a gente tenha cada vez mais, como foi colocado pelo Pedro, divulgação desses dados, dessas informações e dos infratores, para que seja coibido e ele não tenha a coragem de praticar um ato desse, porque ele vai estar sendo monitorado. O mesmo tipo de fiscalização a gente tem que observar também, por exemplo, nos ônibus, né, Aveleda? A gente fala muito de metrô, de CPTM, mas, infelizmente, como o Pedro falou, é lamentável a gente ter que falar sobre esse tipo de assunto em 2021, né? Mulheres assediadas no transporte público. Mas a gente tem que falar, porque a melhor maneira de combater isso é falar muito para dar voz às vítimas. E o governo de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Prefeitura, todos estão engajados já há alguns anos. Eu ainda era secretário quando a gente desenvolveu esse programa, num engajamento muito forte de banir o assédio sexual nos sistemas de transporte. Os ônibus, eles têm uma complexidade maior do que o metrô. Porque o metrô, quando o passageiro ou a passageira desce, eles estão numa estação onde tem acolhimento. Às vezes, o ponto de ônibus é num lugar distante
e não tem um funcionário da SP Trans em cada ponto de ônibus. Então, o fundamental é, mais uma vez, a tecnologia, é possibilitar a chamada de socorro rápida, ágil, possibilitar o reporte às autoridades, garantir que a vítima será acolhida e treinar, no caso dos ônibus, motoristas e cobradores para acolherem a vítima e saberem como tratar também o acusado. Garantir que o acusado seja entregue às autoridades para que a sua responsabilidade seja apurada e ele seja punido pelas autoridades. E nós temos vários episódios aqui em São Paulo em que isso funcionou muito bem. A vítima reporta, o motorista está treinado, está preparado para acolher e fazer com que o agressor seja imediatamente entregue às autoridades. Ô, Veleda, não, pois não? Em relação ao que o Sérgio comentou, a importância da tecnologia, isso já foi comprovado. Pontos que são rotineiramente motivos de crime ou de assalto, ou até mesmo de estupro, a partir do momento que você passa a monitorar aqueles locais, o índice de crimes praticamente é zerado. Então, ou seja, assim, a tecnologia com 5G, que você tem captura de imagem em tempo real e ela pode trafegar para vários parceiros nesse processo de segurança, né? Inclusive para a Secretaria de Segurança Pública, para a SP Trans ou qualquer outro órgão. Então, o uso da inteligência artificial, que a gente chama de cidade inteligente, ela bem colocada nos espaços públicos, com certeza terá a redução não só desse crime, né, mas de vários outros. E para dar um exemplo como isso já é concreto, esse tipo de parceria, né? A gente falou aqui algumas vezes da importância da parceria público-privado, né? Então, como é que a tecnologia e o privado ajudam o governo? E não é algo que está distante, não é algo complicado, é algo simples. A Quico já tem hoje no aplicativo um alerta para as pessoas que se sentirem numa situação de assédio reportarem no aplicativo, e a gente já tem um convênio com a Prefeitura de São Paulo para compartilhar esse tipo de informação. Então, a gente tem como fazer isso já. É algo simples, algo rápido e, obviamente, a gente está disponível. Eu sei que tem muita gente trabalhando no setor privado para ajudar e acelerar esse processo.